amigos, tudo bem, galera? Sou o professor David Xavier e você está no módulo de redação oficial, a parte de teoria e a parte de exercício. O módulo que você, antes de começar a assistir a aula, é necessário que tenha visto aí um edital de algum concurso que você venha fazer. Por que motivo? Primeiro eu tenho que te explicar como que isso vai ser cobrado em prova para você não estudar de forma errada. Seu amigo David Xavier está aqui para não deixar isto acontecer. Vem aqui comigo. Vamos lá. Inicialmente, você deve saber a maneira como isso será cobrado em concurso. Dá uma olhadinha no edital. Certamente no edital irá aparecer correspondência oficial. Beleza? Só que você vai ter que observar se junto à correspondência oficial aparece conforme manual de redação da Presidência da República ou se não aparece essa restrição aqui. David, aonde você quer chegar? Calma que eu vou explicar, não fique nervoso, segure a onda. Adequação da linguagem ao tipo de documento. Adequação do formato do documento, do texto, ao gênero. O que acontece? Tudo que pode falar de redação oficial no edital é isso daqui. E aí você tem que observar coisas simples, por exemplo, adequação do formato do texto ao gênero. O que ele vai fazer com isso daqui? Ele vai te dar uma afirmativa ou uma opção e vai escrever um monte de coisa. Lá no final, ele vai apontar, por exemplo, ofício. Aí o que você vai ter que saber? Se este formato é adequado ao gênero, é adequado ao tipo de documento, que é o que ele está querendo dizer. Adequação da linguagem ao tipo de documento, isso daqui tem a ver com o quê? Pode botar aí. Não precisa anotar nada não, precisa anotar nada não, deixa que eu te explico. Adequação da linguagem ao tipo de texto. Ele vai escrever um texto, vai fazer uma afirmativa lá e escreve: Vossa Excelência participou de uma reunião, não sei o que, tal. Tendo o prazer de receber, aí tendo o prazer. Se você falar tenho o prazer de receber, esse tipo de escrita, esse tipo de linguagem é conveniente para um documento oficial? Eu tenho o prazer de receber fulano de tal? Não. Consequentemente, essa linguagem não é adequada ao tipo de documento. O que em geral essas duas situações aqui vão abordar? Elas não têm a ver diretamente com a parte técnica da redação oficial. Tem a ver basicamente com o quê? Essa daqui, com recursos, reconhecimentos gramaticais, pouquinha coisa ali de redação oficial, principalmente falando sobre o quê? As características da pessoalidade. Claro que você vai ter que ter um conhecimento, porque até mesmo para você afirmar, por exemplo, que um texto escrito tem o prazer de convidar Vossa Excelência, você tem que saber que isso está errado, porque eu tenho prazer, ele fere o princípio da impessoalidade. Aí você, então ali é um princípio da redação oficial. Mas é só você ter uma noção básica que vai chegar à conclusão de que aquele texto ele foi escrito de forma correta ou se aquela linguagem ela é inadequada para um tipo de correspondência oficial. As questões vão aparecer e eu vou mostrar para vocês como que isso daí deve ser abordado na hora da prova. O grande problema aqui, que eu digo para vocês, e certamente é o que é mais importante avaliar como diferença, é saber se o edital do concurso que você vai fazer, ele colocou aqui correspondência oficial, segundo o manual da Presidência da República, ou ele colocou só correspondência oficial. Por que eu estou falando isso? Você tem diversos documentos, diversos manuais que vão te orientar para a construção de uma redação oficial. Mas quando você pegar, por exemplo, o manual da Presidência da República, aquele manual ele só apresenta 8 documentos que devem ser estudados. E quais são esses 8 documentos? Aí vocês têm os 3 documentos do padrão ofício, aviso e memorando, exposição de motivos, mensagem, depois fax, telegrama e o e-mail. São esses 8 documentos que vão aparecer conforme o manual da Presidência da República. Ou seja, se na sua prova cair isto aqui com esta restrição,
você vai ter necessidade de conhecer os princípios básicos, que são várias coisas, e além disso, o estudo de 8 documentos. Ótimo. Mas se ele não fizer a restrição e colocar só correspondência oficial, aí você vai precisar, além desses 8 documentos, conhecer documentos do Manual do Conselho Nacional de Justiça e documentos de manual do STF. Dentre esses documentos, vocês vão ter lá ata, atestado, requerimento, certidão, declaração, relatório. E aí, meu camarada, o estudo ele fica bem mais amplo, porque você vai trabalhar com diversos outros manuais. Só que eu vou te falar uma coisa. Mesmo que caia restringir o manual da presidência ou não restringe, 80% das informações, elas são praticamente idênticas, diríamos assim. Só que, por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês, olha só. Quando chega a hora da prova, imaginemos que lá no seu edital ele restringisse. Então aqui vocês vão estudar de A, vamos lá, a J. Você vai pegar o capítulo 1 todinho e vai sobrar um pedacinho para falar dos 8 documentos. Quando você pegar o Manual do Conselho Nacional de Justiça, ele também vai de A a J. Só que além do J, vamos lá, ele pula lá para o K. Ou seja, para o K não, vamos lá para frente. Ele pula lá para o O. Ou seja, além de você estudar tudo que está no Manual da Presidência, você vai ter algumas observações. Além disso, em vez de estudar 8 documentos, vocês vão precisar estudar mais, sei lá, uns 5, 6 documentos. Esse camarada aqui é o manual mais completo. Ele, na verdade, ele tem a informação do Manual da Presidência com acréscimo de diversos outros documentos. Conseguiram compreender? E como é que eu vou fazer esse módulo? Esse módulo, ele vai ser gravado, galera, com base no Manual da Presidência da República, até a parte de e-mails. Se no seu edital apareceu somente Manual da Presidência da República, você vai parar de estudar no documento e-mail. Se no teu manual ele não restringiu, aí você vai assistir aproximadamente a 2 horas ou 3 horas a mais, que eu também vou gravar aqui para vocês, para poder falar sobre os outros documentos. Ata, atestado, certidão, declaração. Mas você tem que observar se na tua prova existe a restrição ou não. Existiu a restrição, o seu curso vai ter aproximadamente 7 horas. Para por ali. Depois você guarda aquelas outras aulas para o seu coração, para uma outra oportunidade. Mas se no seu edital restringiu, se ele não restringiu, você vai continuar assistindo o complemento. Vai ser tudo gravado dentro deste módulo, para que você tenha a opção, porque o seu curso poderá ficar disponível, vai ficar disponível para vocês no intervalo de 90 dias. Claro que nesse intervalo você pode ter necessidade de estudar todos os documentos. E é por esse motivo que eu vou gravar todos. Mas se você tiver só Manual da Presidência, para e-mail. Senão você continua até o fim do vídeo. Beleza, galera? Sejam bem-vindos. Vocês estão no módulo de redação oficial com o professor David Xavier. Tranquilos? Vamos lá. Bom, o Manual da Presidência da República divide-se em 2 partes, além da parte específica, que é a redação de leis e de outros dispositivos. Isso aqui não tem nada a ver com português. Essa parte aqui de leis e outros dispositivos. Divide-se em 2 partes. Conteúdo de língua portuguesa ajudará na construção de textos. Em cima do conteúdo de língua portuguesa, quando eu falo que ajudará na construção de textos, isso daqui vai te ajudar a fazer esse tipo de questão aqui, que vai falar sobre a adequação da linguagem ao tipo de documento. Aqui você vai observar, se aquela linguagem é adequada, se ela não é adequada, enfim, na hora que aparecerem as questões, vocês irão aprender a fazer isso comigo. Vamos lá. 2. Características da redação oficial. Você deverá conhecer as características da redação oficial pura e simples. Aqui é a parte técnica da redação oficial. E qual é a parte técnica? É aquela que diz o seguinte: um documento é de circulação interna, outro documento é de circulação externa. Aquele documento
é de ministro para autoridade de mesma hierarquia. Aquela outra situação tem que ser usada, é a parte técnica, que diz respeito ao capítulo 2. Tudo isso eu vou passar para vocês, e assim a gente começa o nosso módulo, apresentando as características iniciais e os princípios da redação oficial. Coloquei como primeiro princípio a impessoalidade, para vocês observarem aqui, que vai aparecer em paralelo com a ideia de uniformidade. Inicialmente, o que o aluno vai pensar? David, quando eu falo em ser impessoal, é justamente por que motivo? Porque quando você estiver redigindo um documento oficial, você vai estar ali para representar um poder público, para representar um órgão público, representar um setor da administração pública. Consequentemente, quando você for redigir um documento, não convém que apareçam traços pessoais, não convém que apareçam situações como, por exemplo, eu, fulano de tal, convido Vossa Senhoria a participar. Quando você fala eu, fulano de tal, convido, é como se você estivesse fazendo um convite pessoal. E é justamente por esse motivo que não deve ser usado dentro do documento oficial a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular, ela tem um caráter pessoal e por esse motivo será evitado. Em geral, os documentos vão ser redigidos em terceiras pessoas, beleza? Ou em primeira pessoa do plural. Em primeira pessoa do plural. Agora, sendo bem claro o seguinte, Deus, mas quando eu uso a primeira pessoa do plural, eu não estou sendo pessoal? Não. Quando você redige um documento, por exemplo, imagine que você venha convocar os seus funcionários a participarem de uma reunião. Aí você vai e diz o seguinte: você e seu chefe, convocamos todo o departamento de pessoal para participar de uma reunião que vai acontecer no dia tal. Quando você fala assim, convocamos, você não está trazendo aquilo com pensamento pessoal. Repare que quando você fala convocamos todos os funcionários do setor de pessoal para não sei o que tal, você quando usa esse convocamos, você está falando de você, mas é lógico, representando todo um órgão público, todo aquele setor. E consequentemente, você continua sendo impessoal, uma vez que ao redigir o documento, você está deixando claro que aquilo é em nome do poder público. Quando a gente for pensar numa correspondência, é super importante ter na cabeça o quê? Toda correspondência, ela tem a necessidade de ter um emissor, beleza? De ter um assunto e precisa ter um receptor. Ótimo. Qualquer comunicação que seja feita, ela necessita de alguém que redige o documento, que no caso é o emissor, precisa no documento de ter um assunto, isso é óbvio, e além disso, alguém que receba o documento, que é chamado de receptor. Nos documentos oficiais, sempre, quando você pensar no emissor, sempre, o emissor será sempre o serviço público. Sempre. Quando eu falo em ser o serviço público, é porque você sempre irá representar o quê? Um setor da administração pública. Você vai representar ali um departamento, uma seção, consequentemente, o emissor vai ser sempre o serviço público. Beleza? O assunto. Por questões óbvias, quando a gente for falar do assunto de uma correspondência oficial, o assunto necessariamente ele tem que ser relativo às atribuições da administração pública, para que você possa chamar aquele documento de documento oficial. Então, o assunto é sempre o quê? Relativo às atribuições da administração pública. Sempre relativo às atribuições da administração pública. E o receptor será o serviço público,
em 90% dos casos, o receptor será o serviço público em 90% dos casos, mas a administração pública, imagina o seguinte, você recebe um documento do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Eleitoral. Qual é o objetivo daquele documento? Convocar você para poder participar das eleições sendo mesários, nas eleições do próximo ano, do ano de 2014. Aí você vai ser convocado a participar das eleições. Quem é que vai te enviar esse documento? É a administração pública, correto? Que é o Tribunal Regional Eleitoral. Então o emissor será o serviço público. O assunto que vai aparecer naquela correspondência oficial é relativo às atribuições da administração pública, porque vai convocar alguém para participar das eleições. Só que o receptor, ele vai ser o serviço público? Não. Você vai ser convocado a participar das eleições por ser um servidor público? Não. Você vai ser convocado a participar das eleições como um cidadão entendido de uma maneira geral. Isso é o que o manual vai chamar de particular. Então, o receptor ou será o serviço público ou será o particular. Show de bola! Quando que o setor, por exemplo, quando que o emissor é o serviço público e o receptor também será o serviço público? Numa correspondência, por exemplo, de um tribunal de justiça, de um setor do Tribunal de Justiça para um outro setor do Tribunal de Justiça. Aí o emissor é o serviço público e o receptor também será o serviço público. Quando você tiver, por exemplo, você é do Tribunal de Justiça, que é um órgão, aí vai se comunicar com outro órgão, o Tribunal Regional do Trabalho. Quando um órgão se comunica com outro órgão, quando, enfim, um setor vai se comunicar com outro setor. Essa correspondência, ela tem o emissor sendo o serviço público e o receptor sendo o serviço público. O emissor sempre será o serviço público. Só que o serviço público, ele pode se comunicar com outro serviço público ou ele pode se comunicar com um particular. É por esse motivo que você pode ter o receptor dessas duas maneiras aqui. Esse particular, quem é o particular? O particular é aquele em que a administração pública não tem interesse de reconhecer como servidor, mesmo que o seja. Você está ali morando num lugar que seja de alto risco, vai cair chuva, vai derrubar tudo. Aí a administração pública, ela entra com um documento obrigando você a deixar aquele local. Aí o assunto é relativo às atribuições da administração? Sim. O emissor é o serviço público? Sim. Mas você vai receber aquele documento como um particular. Conseguiram entender? Então, qual é a observação aqui? A observação importante é que todo mundo, quando encontrar uma afirmação em prova, tenha cuidado, porque as questões de redação oficial, todo mundo sabe que, em especial para quem faz concurso do SESP, pelo menos de 25% a 30% de todas as provas do SESP, elas são cobradas em cima de redação oficial. E por mais que isso caia e muito, principalmente em concursos do SESP, o aluno faz o concurso e não estuda a redação oficial. Ele corre o risco de errar 25% a 30%, porque a matéria é difícil, porque ele acha que vai se virar. Eu duvido que, se você chegar à prova sem ter essa informação, para qualquer concurso do SESP, que você vai arrebentar na prova de português. Por esse motivo, tem que estudar isso de qualquer maneira, seja no amor, seja na dor. As questões de redação oficial, elas passam a ser muito difíceis, na minha opinião, porque eles fazem algumas afirmações retirando do manual e acrescentam uma coisinha, retira uma coisinha e faz com que a questão passe a estar errada por um mínimo detalhe. O cara chega ali, por exemplo, e fala assim, galera, em toda a correspondência oficial, o emissor deve ser o serviço público. O assunto tratado tem que ser relativo às atribuições da administração pública. E o receptor será também um serviço público. Aí o aluno pensa, poxa, se o documento é oficial, o emissor é o serviço público, o assunto é relativo às atribuições da administração pública e o receptor também é o serviço público. Pô, então tá certo. Não, a questão está errada por quê? Porque o emissor afirmou de forma correta,
o assunto foi afirmado de forma correta. No entanto, quando se fala em receptor, o receptor, além de ser o serviço público, ele pode ser o particular. Isto aqui, galera, é uma coisa chamada de uniforme. Essa coisa uniforme, para que você entenda isso, só existe essa única forma de se usar uma correspondência oficial. A única forma, isso é o que diz respeito à uniformidade, a única forma de se redigir um documento oficial é você ter o emissor sendo esse, o assunto sendo esse e o receptor sendo esse. Caso contrário, não tem uma correspondência oficial. Beleza, rapaziada? Tranquilos? Ótimo. Vamos passar para o próximo princípio? Outra coisa de suma importância, olha só, para vocês terem noção. Imaginemos que você redigisse, você tivesse que encontrar um documento chamado atestado. Olha só que coisa interessante. Por que eu digo que é importante você olhar o seu edital? Se você pegar o princípio da impessoalidade, dependendo da afirmação, a questão pode estar certa ou a questão pode estar errada. Dependendo do edital, a questão pode estar certa ou pode estar errada. Por quê? A gente vai partir de um princípio que, quando for redigir um documento, a gente não deve usar a primeira pessoa do singular. Por quê? Porque, usando a primeira pessoa do singular, você está sendo pessoal. Só que os 8 documentos do Manual da Presidência da República, eles não apresentam justificativas para que você use a primeira pessoa do singular. Porque todos esses 8 documentos, eles têm que ter a característica da impessoalidade como um princípio forte. Só que, desses 8 documentos, vocês não têm, por exemplo, o documento atestado. O documento atestado que se encontra no Manual do Conselho Nacional de Justiça, no Manual do STF. Imagina o seguinte, foi feita uma afirmação na tua prova. Toda a correspondência oficial deve ser impessoal. Todos os documentos oficiais, devem ser impessoais. Aí você vai lá e marca a questão como certo. Beleza, essa questão está certa. Mas para isso, no edital, ele deve mencionar que aquele estudo vai ser feito somente em cima do Manual da Presidência da República. Por que eu estou te falando isso? Houve, há mais ou menos um ano, em Mato Grosso, uma situação em que um quartel da Polícia Militar, ele tinha somente 30% do seu contingente trabalhando de forma ativa. Por que motivo isso? Os outros 70% estavam encostados por problema de saúde. Aí a administração pública achou aquilo uma coisa muito estranha. 70% dos policiais estão afastados por questão de doença. Então, ou naquele lugar, Mato Grosso, existe uma desgraça lá que está deixando todo mundo doente, ou então aquilo é caô. Aí a administração pública começou a averiguar. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos em busca dessas informações. Havia um maldito médico em Mato Grosso que ele fazia acordo com os policiais. Do tipo assim, você é um policial, chega aí. Você deve ficar quanto tempo em casa? 3 meses. Então me dá aí R$1.000. Aí o cara, beleza, vou te dar 1.000. Dava 1.000, aí colocava lá. O servidor, fulano de tal, matriculado não sei o que tal, está doente. Só que esse documento tinha que ser feito pelo atestado. E o atestado, ele é um ato comprovador de uma situação. É por esse motivo que eu te pergunto, o médico, quando faz um atestado, ele pode colocar assim: este hospital atesta que fulano de tal está doente. Existe isso? Não. Como é que tem que ser feito o atestado? Atesto que o fulano de tal está doente. Por que motivo tem que ser usado em primeira pessoa do singular? Porque o médico, ele é responsável por tratar a saúde daquele paciente. Se eu digo, atesto que o fulano está doente, eu vou partir de um princípio que o quê? Que eu examinei aquele cara, vi que ele estava doente, e eu estou me responsabilizando por aquilo que está escrevendo.
E é por esse motivo que o atestado, ele é um documento que necessariamente tem que ser escrito na primeira pessoa do singular. Aí vem, voltando para a questão de prova. Imagine que fosse feita a seguinte afirmação: todo documento oficial deve ter como principal característica a impessoalidade. Aí quando você volta ao edital, aparece lá: manual de redação, correspondências oficiais. Ele não restringiu a qualquer manual. Se ele não restringiu o manual, se ele colocou só correspondências oficiais, eu não posso tomar como base somente 8 documentos. Eu vou ter que tomar como base os documentos de todos os outros manuais. E em outros documentos, como por exemplo o CNJ e o STF, o manual do STF, vocês vão encontrar documentos que têm que ser usados em primeira pessoa necessariamente. Um parecer técnico, por exemplo. Quando a pessoa dá o parecer, como é que é feito o parecer? É usado em primeira pessoa. Mas só que o parecer, o atestado, são documentos que não se encontram no manual da presidência. Então, às vezes, uma afirmação que estará certa conforme um edital, ela pode estar errada conforme outro edital. É por esse motivo, antes de você estudar a redação oficial, você tem que saber exatamente o que vai cobrar. Agora, é lógico que, depois que você vai pegando a experiência, você vai vendo que a coisa ela vai se encaixando, que é muito lógica. Redação oficial é uma matéria muito lógica. Daqui a pouco vocês vão começar a perceber isso. Mas, voltando para cá. Aí, a administração pública, ela começou a desconfiar que aqueles caras estavam de caô. E aí, para surpresa geral, quando a administração pública foi levantar, desses 70% dos policiais que estavam encostados por estarem com problemas de doença, cara, 80% tinham sido liberados pelo mesmo médico. Porra, é muita coincidência. Aí o que a administração pública fez? Chamou toda essa galera e trouxe para a junta médica da Polícia Militar. E aí foi descoberto que aquilo era uma fraude, que não estavam doentes porcaria nenhuma. Aí a administração pública, ela entrou com tomou a atitude de punir. Aí quem é que vai ser punido numa situação dessa? O policial vai ser punido? Claro que sim. Só que somente o policial que vai ser punido? Não. Também o médico. Por que o médico? Porque quando ele escreveu o atesto, ele trouxe a responsabilidade para ele. Ele confirmou que aquele cara estava doente. Descobriu a fraude, e aí vai se ferrar o policial e vai se ferrar o médico que deu atestado afirmando que ele estava doente, sem que ele estivesse. Conseguiu entender? Então existem documentos em que haverá necessidade de você usar a primeira pessoa do singular. Agora, esses documentos, eles não são os documentos do Manual da Presidência da República. E quando eu tiver que fazer essas observações, eu vou fazer para mostrar a diferença do que é manual. Olha como é que a coisa é maravilhosa. Aqui é uma questão lá da tua prova. Toda correspondência oficial deve ter como principal característica a impessoalidade. Você foi lá no edital, só o Manual da Presidência da República. Beleza. A questão está certa. Nenhum documento de correspondência oficial pode ser usado com a primeira pessoa do singular. Aí você voltou lá no seu edital, correspondências oficiais, sem que ele restringisse. Se ele não restringiu, logicamente, que por não ter feito qualquer restrição, o camarada vai te dar aquela questão como errada. Por quê? A primeira pessoa do singular pode ser usada em outros documentos, não nos 8 do Manual da Presidência da República. Tranquilos? Voltando para cá. Inicialmente o nosso foco vai ser em cima do Manual da Presidência. Lá na frente eu vou mostrar as diferenças para vocês, tá? Falando do Manual da Presidência, voltando para cá, toda correspondência oficial tem que ter um emissor que escreva um documento de forma impessoal, no Manual da Presidência da República. O assunto é relativo às atribuições da administração e o receptor necessariamente vai ser ou serviço público ou particular. É por esse motivo que eu te afirmo que isto aqui é uma coisa uniforme. Beleza? E vamos que vamos. Próxima característica está aqui: formalidade, padronização. Aí você vai colocar aí no espaço que está na tua folha. Coloca aí. Formalidade. Formalidade diz respeito
ao uso adequado, formalidade de respeito ao uso adequado de pronomes de tratamento, vocativo, fecho e etc.